Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. A gente já leu esse texto, hoje de manhã lemos uma parte, agora à noite lemos a segunda parte. Agora vamos fazer uma leitura, né, de todo o capítulo, né? Nós vamos estar pregando sobre esse texto hoje. Esse texto faz parte do segundo discurso de Moisés, a nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. Diz assim a palavra de Deus: escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse das nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra que tomamos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, durante o dia em que saíram do Egito, até chegarem a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, e não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês, no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. O Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Desde que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor, porque o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo.
Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Tebará, em Massá, em Quibrote, Ataavar, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, dizendo: vocês vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram, nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que eu os conheci. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com a mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou daqui para matá-los no deserto. Mas eles são teu povo e tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é tão rica, tão poderosa, Senhor, ela nos confronta, ela nos ensina, Senhor, ela mostra, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Mas nós precisamos, Senhor, da tua mão sobre nós, do teu Espírito, Senhor, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, abrindo a nossa mente para nos deleitarmos no Senhor e nos submetermos, Senhor, à tua palavra. Abra agora os nossos olhos, Pai, dá-nos entendimento, dá-me, Senhor, que eu possa pregar com clareza e que a igreja possa entender também com clareza a tua mensagem, Pai, e aplicá-la ao coração. Assim te oro, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, é um discurso triste e confrontador. A gente para aqui nesse texto aqui e a pergunta que nós fazemos a esse texto é: por que Deus ama tanto esse povo? O texto descreve aqui, não é, a dureza, a obstinação de Israel para a perversidade, para a maldade. E nós vemos aqui por trás disso aí, a mão de Deus graciosamente, suportando, conduzindo e abençoando esse povo, por um motivo muito simples, por amor e pela fidelidade à sua palavra. Abraão, Isaque e Jacó, nesse texto aqui, representam justamente a fidelidade de Deus à aliança, os patriarcas aqui. Não que Abraão, Isaque e Jacó eram homens perfeitos, não eram. A gente vê na história de cada um aqui os deslizes dele, eram também de coração duro, mas Deus é fiel à sua aliança por Ele mesmo. Ele empenhou sua palavra. Ele não vai quebrá-la, irmãos, não vai quebrá-la. Então nós vamos estar tratando hoje sobre esse texto aqui e vamos observar que lições esse texto aqui nos ensina, para aplicarmos a nossa vida aqui. No hebraico, esse livro é chamado de Estas São as Palavras, que o livro de Deuteronômio são 4 sermões de Moisés a essa nova geração que estava prestes a entrar em Canaã. Em seus quatro discursos, Moisés recapitula a lei, exorta o povo a fim de prepará-los para tomarem posse da terra prometida por Deus. O povo tinha privilégios e deveres a cumprir conforme a aliança feita com Deus. O povo deveria viver segundo os princípios da lei. Moisés então instrui essa nação, renovando na mente delas a lei de Deus e também em seus corações. O povo estava acampado na planície de Moabe, em frente da terra de Canaã, prestes a entrar e tomar posse dela. Esse aqui é o contexto. No capítulo 8, no contexto anterior, Moisés exorta o povo quanto ao perigo do esquecimento da lei de Deus,
quando estivessem vivendo sobre a bênção de Deus, ele diz: recorde, memorize, obedeça e cuide em viver a lei de Deus na rotina da sua vida sem esquecê-lo. Porque havia o perigo, irmãos, deles se esquecendo de Deus devido a tamanha bênção que o povo iria desfrutar ali. Isso está no capítulo 8. No capítulo 9, Moisés traz à memória do povo a má obstinação do povo na caminhada no deserto e as consequências da dura serviço do povo, revelando a maravilhosa graça de Deus derramada sobre este povo rebelde e imerecedor da atenção de Deus. O tema do nosso sermão hoje é a má obstinação de Israel e a graça maravilhosa de Deus sendo derramada sobre o povo. Que lições esse texto nos ensina, irmãos? Primeira lição: escuta. Está logo aqui no verso 1 do capítulo 9. Escute, Israel. A nossa primeira lição é: escutem. A graça maravilhosa de Deus, ela é real. Não importa as circunstâncias, ela é real. Moisés começa o capítulo 9 revelando a maravilhosa graça de Deus e seu julgamento contra as nações em favor do seu povo. Moisés, no verso 1, mais uma vez chama a atenção do povo dando uma ordem: escuta, Israel. Isso aqui é um imperativo. Moisés não chama o povo para ver e sentir o poder de Deus, nem para se arrepiar com a manifestação de Deus. O foco da sua chamada é: escutem, abram os ouvidos, levantem as antenas da sua mente e captem o que eu vou dizer sem ruídos, sem interferência, sem o barulho do mundo ao redor. Fixem os ouvidos à voz de Deus, não se distraiam com nada. Escute, Israel. Moisés não vai pregar qualquer coisa, não é algo sem importância ou banal, não é uma pregação para ele se projetar mais como profeta e como líder, ou para aumentar a sua fama de profeta. É algo de extrema importância para a sobrevivência do povo de Deus, baixo a bênção de Deus. Moisés chama o povo para a realidade a ser enfrentada, e esperava que eles não agissem como a geração anterior, como essa geração anterior agiu em Cades Barneia, que depois que os espias viram a terra e falaram dos gigantes, o povo teve medo e murmurou contra o Senhor, dizendo a seguinte coisa: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 1, versos 27 e 28. Mesmo o povo, mesmo tendo a promessa de Deus, que Deus iria adiante deles, que lutaria por eles, eles não creram, eles se rebelaram. A nova geração, após 40 anos, estava novamente na mesma situação, no mesmo lugar e no mesmo objetivo de tomar a posse da terra e enfrentar os gigantes. Diante do enorme desafio de enfrentar novamente os gigantes daquela região, Moisés mais uma vez repete a promessa de Deus para essa nova geração: saibam, pois, hoje, que o Senhor seu Deus é quem vai adiante de vocês. Ele é fogo que consume, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Moisés exortava o povo a crer e a confiar nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias e daquilo que os olhos do povo estavam vendo. Os gigantes, os desafios. Mas o que está por trás, irmãos, dos nossos desafios é a promessa de Deus. É isso que nós devemos observar. E não nos intimidarmos com os nossos desafios ou com as nossas fraquezas. Porque a nossa vida é sempre assim, cheia de desafios, de todos os lados. E nós não devemos nos apavorarmos, irmãos, achando que são maiores do que nós, quando nós temos a promessa de que Deus irá diante de nós.
Moisés exortava o povo a crer e a confiar nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. Moisés revela aqui 3 atitudes de Deus em favor do seu povo, claras, claríssimas. Primeira, ele vai na frente como fogo devorador. Está nos versos 1 a 6, que é o nosso primeiro ponto aqui. Desculpa aqui, irmãos, eu não ter falado aqui da nossa referência aqui bíblica, dos versos de 1 a 6, é o nosso primeiro ponto aqui. Então, primeira coisa aqui que Moisés está dizendo para o povo é a atitude de Deus. Deus vai na frente como fogo devorador. Segundo, ele vai destruí-los. Terceiro, ele vai humilhá-los diante de vocês. É crendo e confiando nesta promessa que vocês expulsarão esse povo e os farão desaparecer da face da terra. Esse aqui é o ponto, irmãos. Devemos observar que na promessa de Deus há a participação de Israel. Israel tem que ir para cima, tem que caminhar para a batalha, tem que agir, mas agir confiado na ação de Deus, agir tendo fé em Deus, não pelo seu braço forte. Irmãos, isso também tem a ver comigo e com você, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida em comunidade. Os desafios estão aí, e nós não podemos nos acovardar aos desafios que aparecem na nossa vida, à nossa frente. Às vezes são enormes, intransponíveis. Mas, irmãos, quando nós conhecemos as promessas de Deus, irmãos, nós vamos enfrentá-los. Nós vamos enfrentá-los não confiados na nossa inteligência, na nossa intelectualidade, no nosso jeitinho, na nossa simpatia, no nosso braço forte. Não, isso não vai ter valor algum contra ou vai nos ajudar a enfrentar esses desafios. Nós devemos ir à frente mesmo, ir à frente, seguir adiante, porque Deus vai nos capacitar no momento em que nós damos o passo de fé, o passo de confiança. Isso está acontecendo aqui, mas o povo é chamado para isso. Pisem na terra, entrem, tomem posse, caminhem sobre ela. A realidade a ser enfrentada por Israel era impossível se ela vai na força do seu braço militar, ou se vai confiada no merecimento de Deus por causa da sua justiça própria. Isso resultaria no fracasso total para essa geração. Eles não conseguiriam tomar a posse da terra. Nesse contexto, Moisés faz 2 advertências ao povo. Primeira, escutem, não é por causa da justiça própria de vocês que o Senhor lhe dará essa terra. Na verdade, são várias advertências aqui que ele faz aqui ao povo. A segunda, escutem, não é por causa da retidão do coração de vocês que Deus lhes dá essa terra. Esqueçam isso, porque vocês são um povo rebelde. Essa é a realidade. Terceira, escutem, a vitória de vocês não é uma recompensa pela justiça e retidão de vocês diante de Deus. A conquista da terra prometida é dom da graça de Deus derramada sobre vocês. É um presente imerecido para vocês. Isso tem a ver com o que, irmãos? Com a nossa vida. Abra aí em Efésios capítulo 2, verso 8. O que Paulo diz aqui à igreja de Efésios: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A mesma coisa que Moisés está falando aqui para o povo. É graça, é dom de Deus, porque nós não merecemos, irmãos. O povo lá também não merecia. Escuta Israel, escuta Israel. A conquista da terra é devido unicamente à fidelidade de Deus, à sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel à sua palavra, porque Abraão, Isaque e Jacó também eram homens pecadores, falhos. Mas o fato é que Deus deu sua palavra, empenhou sua palavra a esses homens.
E por causa disso, estava levando o povo à terra. Um povo rebelde, que não merece. Escute, Israel, não caia no engano de achar que vocês são merecedores da graça de Deus, porque vocês fizeram, ou porque vocês fizeram alguma coisa boa para Deus. Não, a história vai mostrar isso. Vocês não fizeram o que era bom para Deus, ou que era bom aos olhos de Deus. E sexto, escute, Israel, há duas razões para Deus dar a terra prometida a vocês. A primeira, estas nações serão destruídas por causa da maldade delas. Deus estava ajuizando aquelas nações que estavam naquela terra ali. São obstinadas para o mal. 2. A segunda razão, a fidelidade à sua aliança revelada em Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, isso deve trazer um conforto imenso para mim e para você. Isso aqui é a antiga aliança. E Deus foi fiel. O pecado de Israel não tirou o propósito de Deus em criar uma nação santa, em criar seu povo, em formar o seu povo, e levá-lo até a Nova Jerusalém que vai descer dos céus. Não, irmãos. Deus continuou firme em seu propósito, mesmo querendo destruir o povo e colocando Moisés à prova. Seria muito fácil para Moisés dizer: Senhor, é mesmo, tu tem razão, destrói, começa em mim uma nova nação. Olha só a prepotência. Até Moisés foi testado por Deus nesse contexto aqui. Era um teste assim, difícil para Moisés dizer que não queria isso, porque trouxe para ele um sofrimento muito grande. E é muito fácil, irmãos, quando nós estamos assim no desafio, né? A facilidade de desistir, de seguir adiante, de nos entregarmos, e de desviarmos a atenção para outra coisa. Moisés foi chamado por Deus para ser, né, a origem de uma nova nação, de um novo povo. Mas olha só, como esse teste de Deus para Moisés aí. Se Moisés aceita isso, a palavra de Deus foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, não teria nenhum valor, irmãos. Seria perdido, seria quebrada. E Moisés cairia no erro, tal qual o povo se rebelando contra a palavra de Deus empenhada a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés entendeu perfeitamente, irmãos. Não, Deus, seu propósito não é esse, mas é em continuar com esse povo. A gente viu aqui no próprio texto aqui, né? Nos versos 4 a 6, Moisés adverte o povo 3 vezes para o motivo da bênção de Deus. 3 vezes. Deus é o soberano e julga as nações. Deus é fiel à sua palavra feita aos patriarcas. É a graça maravilhosa de Deus, né? Não a recompensa pelos méritos humanos. Então, olha, povo de Israel, olha Israel, vocês vão receber essa terra porque Deus é soberano e Ele vai julgar as nações. E está julgando vocês também. Você vai receber essa terra porque Deus é fiel à sua aliança, à sua palavra. E você vai receber essa terra pela tremenda graça maravilhosa de Deus, e não porque vocês merecem. O verso 6 resume bem o que Moisés está dizendo ao povo. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. A gente tem que rir disso aqui, irmãos, porque nós somos iguaizinhos. Ou você acha que você merece as bênçãos de Deus na sua vida? Porque se você achar isso, você está igualzinho esse povo aqui, entendendo tudo errado. Irmãos, nós não merecemos nada. Nós recebemos de Deus por pura graça, é presente, imerecido mesmo, porque nós somos um povinho assim, difícil, não tem povo mais difícil do que crente na face da terra. É cheio de milinda, cheio de coisa, sabe? Em vez de viver uma vida tranquila e clara dentro de Deus, mas é cheio de picuinhas, sabe, de detalhezinhos que não tem nada, que não contribuem em nada com o crescimento e com a relação com Deus. É um povo complicado, é um povo que murmura todo o tempo, é um povo que praqueja todo o tempo, é um povo que diz assim: ah, Deus não me ama, não me quer, olha só onde Ele me colocou.
Porque não está entendendo nada do que está acontecendo. Nós somos iguaizinho esse povo que saiu do deserto. E nós estamos na mesma peregrinação à Nova Jerusalém, até que Cristo volte e venha nos buscar, irmãos. E essa palavra aqui de Moisés, né, para o povo, ela deve ser aplicada a nós, devemos estar atentos. Porque tudo que temos e o que somos, irmãos, é graça de Deus. É presente e merecido. É presente e merecido. Não é por causa da nossa justiça própria, por causa da nossa moralidade, da nossa ética, que nós recebemos as bênçãos de Deus. Não, não é esse o motivo. Nunca foi esse, nunca será esse. Porque isso é tudo manchado pelo pecado, irmãos. Mas é graça de Deus, é o seu amor sobre nós. Nesse contexto, observamos a maravilhosa graça de Deus derramada sobre o seu povo. Sua graça é um dom. É um presente imerecido dado a pecadores, como está aqui em Efésios 2,8. Em todo este cenário, nós observamos a maravilhosa graça de Deus sendo derramada sobre um povo que não tem qualquer mérito para recebê-la. Em toda esta narrativa, Deus está se revelando ao povo, está revelando ao povo a sua fidelidade, o seu comprometimento, o empenho com a sua palavra colocada na aliança. Ele não quebra, ele não volta atrás, ele é fiel. Deus não deixou de amar o seu povo em um só momento, mas o povo precisava aprender a amar a Deus da maneira correta, sincera, cheia de temor e obediência. E tinha que ser exortado, tem que ser exortado, nós precisamos de exortação, irmãos. O orgulho e a prepotência teriam de ser arrancados do coração do povo, para que eles não se desviassem de Deus quando estivessem no gozo das bênçãos da terra que emana leite e mel. O fato é, irmãos, o desfruto das bênçãos graciosas de Deus para Israel dependia da obediência e submissão à vontade de Deus, exposta em sua graciosa lei. Moisés era o expositor fiel da lei de Deus para o povo. Escutem, observem, atentem. Ele faz isso aqui várias vezes aqui no texto. Verso 1, escutem. Verso 6, saibam. Verso 7, lembrem-se. Olha só, o foco de Moisés aqui, atiçando, aquecendo a memória e o coração do povo para a história passada. Isso é que é interessante. É o que nós vamos ver aqui nesse segundo ponto aqui, dos versos 7 a 24. Lembre-se, os erros do passado não anularam a graça de Deus. O pecado de vocês não quebrou o propósito de Deus formar uma nação santa, um povo eleito, como está lá em 2 Pedro 2,9. Vamos lá em 2 Pedro? Deus não perdeu o foco, Israel não destruiu o seu pecado, a sua arrogância, a sua rebeldia, não quebrou, não destruiu, nem Adão e Eva também destruíram. O propósito de Deus é informar para si uma nação santa. Olha só aqui, 1 Pedro 2,9. Aqui já é no primeiro século, aqui é a igreja, gentios e judeus juntos, o remanescente, o povo de Deus. Olha só, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não quebrou, irmãos, a sua aliança em momento algum, nem na maior crise do seu povo, como estamos vendo aqui no texto aqui. Versos 7 a 24. Lembrem-se, os erros do passado não anularam a graça de Deus. O contexto dos versos 7 a 21 é o relato de 4 episódios praticados pela geração anterior, que fez com que Deus ajuizasse seu povo por 40 anos no deserto. Moisés ensina uma lição extraordinária ao povo. Não se pode esquecer a história passada e varrer para debaixo do tapete as consequências dos seus erros e acertos. Eles servem para trazer maturidade, fé e confiança em Deus.
Por isso que ele traz a memória do povo, dessa nova geração, esses fatos da história. A história é escrita pelas ações do passado. São elas que apontam como vamos viver o presente e o futuro. Isso é real, irmãos. A maneira que nós vivemos, que nós escrevemos a nossa história, né, ela vai nos lançando para frente ou nos amarrando atrás. Um povo não vive sem história. Não existe uma nação sem passado histórico. Isso não existe na história. Porque isso faz parte do contexto. Isso aponta para o que a nação é no presente e o que vai ser no futuro. E é isso que Moisés está dizendo aqui, está trazendo aqui para o povo. Olhem os erros que vocês cometeram no passado e não cometam de novo. Atentem para isso. No capítulo 1 desse livro, Deuteronômio, a geração que saiu do Egito estava em Cades Barneia, nas portas da terra prometida. Mas por causa de uma decisão baseada na incredulidade e na falta de confiança em Deus, Deus fez o povo dar meia volta e voltar para o deserto. Esta geração ficou pelo deserto 40 anos e não entrou na terra prometida. A nova geração está novamente em Cades Barneia, prestes a tomar posse da terra. Eles não poderiam varrer para debaixo do tapete o que se passou com a geração anterior, para não cometer o mesmo erro, ou para cometer o mesmo erro. Moisés inicia o verso 7 com duas ordens fortes. Lembrem-se, não se esqueçam. Olha o verso 7 aqui. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Moisés está voltando aqui à história do passado, para que nessa história do passado o povo tire ali lições para viver o presente e o futuro. Não é assim para a nossa vida? Nós não paramos muitas vezes, irmãos, e refletimos sobre atos que cometemos no passado que não deu certo, né? Que nós quebramos a cara, que nós fracassamos, que nós sofremos grandes consequências por erros do passado. E esses erros ficam marcados na nossa vida como sinais para que nós não o cometamos novamente em nossa vida. Isso é saudável na vida cristã. Ninguém pode varrer o passado para debaixo do tapete. A gente olha para o passado não com aquele rancor, não com o peso do pecado, não com o ódio, não em ira, mas a gente olha para o passado como uma realidade que Deus, olhamos com os olhos já mudados pelo Senhor para tirarmos dali, né, lições para a nossa vida presente e futura. É isso que Moisés está fazendo com o povo aqui. Isso é saudável na igreja. O que nós não podemos fazer é viver no passado. Ah, aquele tempo era tão bom, ali Deus foi tão gracioso comigo. Então você vive com essa memória assim, remoendo essa memória, ruminando essa memória, sabe, e perdendo a sua vida presente e futura. O objetivo de nós olharmos para o nosso passado, irmãos, é justamente esse: vermos ali os acertos e os erros, e principalmente os erros, porque são mais marcantes em nossa vida, e tirar dali as lições para não cometermos os mesmos erros agora e no futuro. A nova geração está novamente em Cades Barneia, prestes a entrar e tomar posse da terra. Porém, eles não poderiam varrer para debaixo do tapete o que se passou com a geração anterior, para não caírem no mesmo erro. Moisés exorta o povo a se lembrar da má obstinação deles na história dos 40 anos no deserto e de como eles provocaram a Deus e se rebelaram contra ele. Moisés traz a memória da nova geração que está prestes a entrar na terra prometida 5 graves erros da geração passada no deserto. Não eram 4, são 5. Moisés tem 2 objetivos nessa memória de trazer o passado para essa geração. Primeiro, revelar as consequências da má obstinação do povo para que a nova geração não cometesse os mesmos erros ao desfrutar das bênçãos da terra que manda leite e mel. Segundo, revelar a fidelidade da maravilhosa graça de Deus derramada sobre eles durante os 40 anos, mesmo sem o povo merecer. Deus não mudou seus propósitos por causa
do pecado de Israel. Deus, em toda a história da humanidade, sempre revelou a sua fidelidade e a sua aliança. No contexto do Velho Testamento, isso está revelado em Abraão, Isaque e Jacó. No contexto do Novo Testamento, isso está revelado em Cristo Jesus. A mesma fidelidade de Deus revelada a Abraão, Isaque e Jacó, e agora aqui a Moisés, aqui, devido à sua aliança, Deus revela para a sua igreja a mesma fidelidade, o mesmo poder dessa aliança, a mesma palavra empenhada nessa aliança, em formar para si uma nação santa, em restaurar, em trazer a plenitude, em trazer a redenção final da história e do seu povo em Cristo Jesus. Jesus Cristo é, irmãos, é o nosso referencial, é o nosso alimento, é o nosso refúgio. Moisés aponta a má obstinação do povo em 5 fatos ocorridos no deserto: Horebe, Teberá, Massá, Quibrote, Ataavá e Cades Barneia. Isso na caminhada do povo no deserto, de outros 40 anos. Tem muito mais coisa, mas Moisés listou as principais aqui, eu creio eu. Em Horebe, fizeram um bezerro de ouro, está aqui escrito aqui no texto aqui, Moisés conta em detalhes o que aconteceu aqui, para adorá-lo como Deus libertador e salvador. Provocaram a ira de Deus ao ponto de Deus querer destruí-los. Deus disse a Moisés: bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. Deuteronômio 9:12. Agora preste atenção para a aplicação dos nossos dias, irmãos. Muitos cristãos, devido às provações e lutas da vida, bem depressa estão se desviando do caminho de Deus e se prostrando às imagens ou aos ídolos do seu próprio coração. Assim é a igreja de hoje, infelizmente, irmãos. Mas é sempre bom lembrar que dentro do Israel, Deus tinha o seu Israel. Dentro da igreja, Deus tem a sua igreja, que nós chamamos de o remanescente. O remanescente. Em Teberá, o povo se queixou, reclamou da sua sorte diante de Deus, e Deus tirou e consumiu parte do arraial. Muitos cristãos, irmãos, têm reclamado do modo como Deus tem tratado a vida deles. Deus tem derramado sua graça e misericórdia por não ser como eles querem que seja. Eles se queixam da sorte a qual Deus destinou para eles. E isso está acontecendo aqui, irmãos. O que aconteceu lá, o que acontece nos nossos dias. Em Massá e Meribá, que é uma coisa só, é o mesmo local. Massá e Meribá representam o mesmo local. Sejam bem-vindos. Em Massá e Meribá, o povo teve sede e reclamou de Deus, dizendo que suas necessidades básicas não estavam sendo supridas. E eles disseram: será que Deus está no nosso meio ou não? Muitos cristãos, irmãos, estão por não terem suas necessidades básicas supridas como desejam, tentam a Deus dizendo: Deus não está me abençoando como desejo. Eles não entendem que Deus está testando a vida deles, e eles acabam contendendo com Deus, dizendo: eu não creio no cuidado de Deus. É verdade, irmãos, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de pandemia. Muitos cristãos pensam que Deus tem que livrá-los desse vírus. Irmãos, Deus não tem essa obrigação. Essa é a verdade. Se Ele me livra, é por graça e misericórdia, porque Ele quer assim. Mas não tem, irmãos, obrigação disso. Deus não tem obrigação de preservar a vida de ninguém desse Covid. Não tem, irmãos. Nunca teve na história isso.
Tivemos várias epidemias na história, várias pandemias na história, e a gente vê cristãos morrendo. Porque, irmãos, é nesse contexto que a nossa fé é testada, que a nossa fé ela é depurada em fogo ardente, como o ouro é depurado. É nesse contexto que nós temos que reagir conforme as Escrituras. Sofremos, claro que sofremos, mas a nossa reação, irmãos, dentro de um contexto como esse, né, deve ser de completa submissão a Deus, submissão total. Senhor, que seja feita a tua vontade, livra-me, Senhor. Vamos orar por isso, pedindo a Deus livramento. Mas nós não podemos exigir de Deus que Ele nos livre disso. Nós não podemos pensar que Deus não está cuidando de nós, quando na verdade está cuidando de nós todo o tempo. Então, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tenho falta de nada. Está lá escrito. E no próprio Salmo 23, há uma passagem assim que quase todo mundo esquece desse verso aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, irmãos, olha que consolo maravilhoso. Vara e cajado, no vale da sombra da morte. Tempos difíceis, de pavor, de medo. Mas por quê? Nós precisamos do cajado e da vara de Deus nesses tempos, para não nos desviarmos, irmãos. Todo mundo sabe o que é o cajado, né? Aquela vara com a pontinha ali para o pastor pegar a ovelha que se desvia e colocar de volta num rebanho. E para que é a vara? Colocou, dá uma chibatada, desviou, dá uma chibatada, para ela saber que está fazendo coisa errada ali. E muitos cristãos, irmãos, não entendem o cuidado de Deus e acham que Deus não está cuidando deles. Deus disse ao povo: eis que estarei ali diante de vocês, sobre a rocha, em Horebe. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Massá significa teste e Meribá contenda. Na provação, o povo contendeu com Deus por meio da sua incredulidade. Então, na história do povo de Deus de Israel, Massá e Meribá são dois ensinos aqui tremendos para mim. Por quê? Porque Deus, irmão, Deus nos prova. Nós temos que entender isso, mas Deus nos prova para a aprovação, para a maturidade, para o crescimento, para a disciplina. Deus não nos prova para a reprovação, irmãos. Essa não é a sua intenção, mas é para a nossa aprovação em Cristo Jesus. E nós temos um socorro tremendo nas horas de prova. Clama ao Senhor, clama a Cristo, pede misericórdia, pede alívio, pede socorro. Como Moisés orou aqui pelo povo, em Quibrote Ataavá, o povo desejou carne. Deus enviou as cordonizes, foram tantas que ficaram empilhadas a quase 1 metro de altura do chão. A carne estava ainda nos dentes. Deus feriu-os com uma terrível praga. E muita gente morreu. Por causa de quê? O que significa a palavra Quibrote Ataavá? Significa a sepultura do desejo. Olha só, irmão, que coisa interessante isso aqui. O povo desejou carne, não deu atenção ao maná, mas o povo tinha esse grande desejo, assim, de saciar o seu desejo. Eu quero carne, eu quero ser saciado por carne, como nós éramos no Egito. E Deus sepultou esse povo que desejou isso, no seu próprio desejo. Muitos cristãos, irmãos, têm padecido devido a seus desejos de fama, grandeza, poder, riqueza, desejos egoístas e mesquinhos que têm aberto as suas próprias sepulturas. É a realidade hoje, irmãos. Isso é um fato hoje tremendo. Desejos egoístas, avareza.
Cades Barneia, o que aconteceu em Cades Barneia? O povo não creu e nem obedeceu à voz de Deus. Eles se rebelaram contra o mandado de Deus. O povo se posicionou diante do mandado de Deus, dizendo: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Isso aqui é terrível, irmãos. É um descrédito geral. É uma apostasia tremenda. Não é confiar, é levar a aliança com Deus a troco de nada. Jogar no lixo a aliança de Deus. Olha a mente do povo diante do desafio. Seria melhor nós morrermos no Egito. Quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse lugar. Desafio. É muito triste isso aqui, irmãos. Talvez, eu creio que essa cena aqui e a cena lá de Horebe são as duas mais chocantes desse contexto aqui. Porque a gente vê o povo aqui, irmãos, completamente apóstata e incrédulo. Querem voltar para o Egito, submeter a Faraó à escravidão, submeter ao panteão de deuses egípcios, viver ali como escravo de um faraó idólatra, de um mundo de pecado, de feitiçaria, de tantas coisas ruins que são abomináveis ao Senhor. Como é que pode isso? Como é que um cristão pode desejar isso, irmãos? Pode, irmãos. Isso é real. Isso é real. Muitos cristãos, diante do desafio da vida, irmãos, acabam se rebelando contra Ele, contra Deus, desejando voltar para a velha vida de antes, para as regalias de uma vida fora do propósito de Deus. Eles têm voltado para o conforto de viver longe das provas e dos desafios colocados por Cristo. Cristo, ao chamar a sua igreja, o seu povo, o convite é muito claro para mim, para você e para toda a igreja. Quem quiser vir após mim, são 3 coisas aqui que nós temos que fazer, irmãos. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Nossa, negue-se a si mesmo. Não é mais o que você quer, não são mais os seus desejos de carne, de conforto, de bonança, de vida mansa. Não é mais a sua vontade que impera sobre as pessoas e sobre o próprio Deus. Você vai se negar ao ponto de você se submeter à vontade de Deus. Negue a sua vontade para assumir a vontade de Cristo, de Deus. Negue-se a si mesmo. Senão, irmãos, não adianta. Nós vamos desejar voltar para o Egito, para as facilidades da vida, para o conforto do pecado. Segunda coisa que Cristo fala aqui: tome a sua cruz. Além de negar-se a si mesmo, Senhor, tenho que levar minha cruz, tenho que levar a sua cruz. O que é cruz, irmãos? É onde eu vou me crucificar para me negar. Porque senão não tem sentido eu carregar uma cruz sem me crucificar nela, sem crucificar nela o meu eu, o meu desejo, a minha vontade. Porque a cruz é para isso. E depois siga-me. Depois de fazer essas 2 coisas, tem que seguir Jesus passo a passo, ouvindo as suas pregações, ouvindo o seu ensino, a sua exortação. Aí tem efeito a vida cristã. Senão, é brincar de ser crente. É brincar de ser crente. Muitos cristãos têm fugido de testemunhar a Cristo por meio da sua vida, de proclamar o seu evangelho, de se submeter à sua vontade, de pertencer a uma igreja, de orar, de meditar, de ouvir a palavra de Deus.
Muitos cristãos têm dito a si mesmo: é melhor voltar para o Egito. Lá eu não tenho fome, sede e perseguição. Muitos têm dito: lá no Egito eu só aceito como eu sou. Lá ninguém fala de pecado, juízo, de inferno. Lá cada um toma conta da sua própria vida. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Lá no Egito eu tenho a liberdade de viver como quero e com quem eu quero, sem dar satisfação a ninguém. Lá no Egito, na velha vida, né, eu sou dono do meu nariz, da minha barriga, do meu corpo, faço o que eu quero com eles, com ele. Lá ninguém me condena pelas minhas escolhas sexuais. Lá não tem essa de pecado, tudo é permitido, tudo é liberado. Lá não existe preconceito, intolerância e discriminação. Por que, irmãos? Porque negar a si mesmo, levar a cruz e seguir a Cristo é peso, é responsabilidade, é confiança, é desafio. E nós não podemos nos voltar para Cristo e dizer que é melhor, seria melhor que o Senhor nos deixasse no Egito, morrer lá ou morrer no deserto, do que enfrentar os desafios da vida cristã. O desafio de ser crente hoje, ser um crente autêntico, é fiel ao Senhor. Esses crentes, irmãos, estão dizendo o seguinte: o Egito é melhor que a presença de Cristo e seu pastoreio. Irmão, isso é de uma apostasia assim terrível. Isso é triste demais. Isso é desastroso isso, chegarmos a esses conceitos, a essa conclusão em nossa vida. Mas essa é a realidade aqui do povo, irmãos. Aqui que Moisés está pregando para eles aqui. Não façam isso. Não desejem isso como a geração de seus pais desejaram quando caminharam no deserto. Vocês estão prestes a entrar na terra santa agora. É a nova geração. Atentem, olhem, observem. Não cometam esse erro. Não tenham isso ardendo em seus corações. Enfrentem os desafios, enfrentem os gigantes. Porque Deus vai na frente para destruí-lo, derrotá-los e entregar a terra para vocês. Não porque vocês merecem, porque vocês são um povo rebelde, mas por graça e misericórdia. O Senhor tem dito aqui em sua palavra, Moisés: esse povo é teimoso, sem noção, sem memória e obstinado ao mal. Esse é o povo de Deus, irmãos. Deus não desistiu deles. Diante de toda esta realidade, Deus foi fiel, abençoou graciosamente seu povo e os conduziu à terra da sua promessa. O pecado de Israel não frustrou o propósito de Deus de enviar a Cristo. Cristo passa por aqui o tempo todo. Terceira e última lição que esse texto nos ensina, versos 25 a 29. É o texto mais bonito aqui desse texto aqui do capítulo 9 de Deuteronômio, o verso 25 a 29. É um texto assim, nossa, lindíssimo. Do verso 1 ao verso 24 aqui, é muito pesado que é a realidade. Mas quando você chega aqui no verso 25 aqui, você vê algo aqui maravilhoso. Algo assim, estupendo aqui. Como é que Deus levanta os seus intercessores? Moisés não aceitou a proposta de Cristo. Ele foi assim, ali foi uma inspiração do próprio Deus no coração de Moisés, quando colocou Moisés ali a teste. Não, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos acabar aqui com a igreja e vamos fundar uma junta. A gente sai daqui, vai para outro lugar ali, fundar outra igreja, cara, vai ser muito melhor do que o desafio que nós estamos tendo aqui de revitalizar essa igreja aqui. Não é melhor não? Vamos fazer isso, cara. Deus vai nos abençoar. Ô Moisés, cara, eu vou destruir esse povo e vou fazer em você uma nova nação, muito mais poderosa que essa. Olha só, Moisés, não, Senhor, tu não és, teu coração não é isso, não é assim. A graça maravilhosa da intercessão, versos 25 a 29.
Os versos 25 a 29 do capítulo 9 de Deuteronômio é graciosamente confortadora e consoladora. Se a história desse texto aqui parasse no verso 24 do capítulo 9, o fim seria terrível e tenebroso. O que é que diz o verso 24 do capítulo 9? Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Mas olha como Moisés começa aqui o verso 25. Como é que Moisés começa aqui o verso 25? Olha que coisa linda aqui. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Observa o assim de Moisés aqui. A história, sem um assim de Moisés aqui, a história não seguiria o seu percurso. Seria estancada ali, porque Deus iria juizar mesmo ali a nação e destruir o povo, porque o povo era rebelde. Mas se ele não aparece aqui com o seu assim, se Moisés não aparece aqui com o seu assim, a história seria outra. Contudo, no verso 25, temos Moisés se posicionando diante de Deus como mediador deste povo rebelde. O assim de Moisés muda toda a história do povo de Deus. Moisés é um mediador apaixonado pela obra de Deus, por sua graciosa aliança, por sua ação libertadora no Egito, por sua presença com o povo quando este caminhava pelo deserto em 40 anos. Moisés era apaixonado pelo Senhor, consumido pelo Senhor. Por isso que ele vai interceder a Deus, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus andavam juntas, e andam juntas até hoje. Porque a própria palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos da sua presença. É o fato aqui, irmãos. Moisés conhecia esse Deus misericordioso na sua intimidade, aprendeu, amadureceu com o Senhor no deserto. Diante da realidade descrita nos versos anteriores, o semblante de Moisés cai. Ele sente a dor de Deus por causa do pecado do povo. Ele entende que Deus é justo para destruir o povo, contudo ele se prostra diante de Deus em favor do próprio Deus. Observe a oração de Moisés aqui. Moisés não justifica a Deus o pecado do povo. O fato aqui, irmãos, o foco da oração de Moisés é Deus, é a sua misericórdia, é a sua graça, é a sua aliança, é a sua fidelidade, que não poderia ser manchada. No verso 25, ele revela à nova geração a dor do seu coração e sua atitude diante de Deus. Fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Irmãos, a gente sabe o que é isso? Você passar 40 dias em oração por uma causa, por um amigo, por um familiar, por um parente, pela sua própria igreja, clamando a Deus para avivar e revitalizar a sua igreja, ou alcançar, salvar alguém da sua família que está em pecado, que está sendo consumida pelo pecado, que vai para o inferno se Deus não a converter para os seus caminhos, irmãos. É um intercessor. É um intercessor aqui, irmãos, tremendo. Deus colocou aqui na vida desse povo aqui. Ele está assim completamente entregue ao Senhor. 40 dias prostrado, irmão, diante de Deus, porque Deus queria destruir o povo. Não era por causa do povo em si, mas era para Deus não destruir, não quebrar o seu propósito, que foi revelado em Abraão, Isaac e Jacó. Não destruir a sua aliança, não quebrar a sua palavra. O fato é, irmãos, que o pecado do povo de Deus provocou a ira do Deus do povo.
o pecado do crente seja meditado ou por negligência, sempre destrói a comunhão com Deus e as consequências são terríveis. São terríveis, irmãos. A gente sabe disso. O nosso pecado meditado, planejado, arquitetado, ou por negligência, tem consequências graves. E quando você cai numa situação dessa, o que você faz? Você vai recorrer para quem? Irmãos, para Cristo. Ele é o nosso mediador. Acabamos de ler hoje aqui, 1 João, capítulo 2, observa lá. É a mesma mensagem que Moisés está aqui, é o mesmo propósito que Moisés está tendo aqui em relação com o povo, que o povo pecou. Olha o que João nos ensina aqui, irmãos. Porque, logicamente, aqui, Jesus aqui é o mediador, ali era Moisés, que estava na função. Mas nós não precisamos mais de Moisés para mediar a nossa vida diante de Deus. Nós temos um mediador perfeito, Cristo Jesus. Olha só, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. É possível alguém não pecar? Então a primeira pergunta que eu faço aqui, esse texto aqui é essa: é possível alguém não pecar? Qual é a resposta? É uma pergunta retórica. Não. Porque todo mundo é manchado pelo pecado, crente e descrente. A natureza humana é a mesma. Mas qual é a diferença de um e de outro? É que o crente, irmãos, quando peca, ele tem a quem recorrer, ele tem um mediador que vai socorrer diante de Deus. O que ele diz aqui? Mas se alguém pecar, esse se aqui não é nem algo, uma preposição aqui de relatividade, mas é quase uma certeza aqui. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só. Nós temos a quem recorrer, nós temos um mediador. O desejo aqui de João é que ninguém peque. É o meu também, deve ser o seu também. Eu não quero pecar. Mas se eu pecar, irmãos, por palavras, pensamentos, atitudes, sentimentos, isso a gente, por causa da nossa natureza, a gente luta contra ela. Nós somos os nossos maiores inimigos, O nosso maior inimigo somos nós mesmos, nosso coração. Nós temos aqui um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele vai mais além aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta pelo nosso pecado. Ele é o nosso mediador perfeito, maior do que Moisés. Maior abrangência, o seu sacrifício hoje é eterno, alcança todos aqueles que chegam a Ele com o coração quebrantado. Moisés, irmão, depois de 40 anos, andando pessoalmente com Deus e recebendo diretamente dele a graciosa lei, conhecia bem o coração de Deus e seus propósitos e a sua fidelidade à aliança. Então o juízo de Deus, e sabia do juízo de Deus sobre o seu povo, era um juiz justo, era um justo juízo. Porém, tendo recebido a revelação do coração de Deus, pelo próprio Deus, Moisés intercede pelo povo, assim como Abraão orou pelos justos de Sodoma. No verso 26, o verso 26 nos diz: Moisés orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua, presta atenção aqui, o teu povo, a tua herança que resgataste com tua mão poderosa. No começo do texto, Deus fala assim: Moisés, o teu povo se desviou. Ele disse que o povo é de Moisés. Lá no começo do texto aqui no verso 9 aqui. O teu povo se desviou. Aqui, Moisés, quando intercede a Deus, diz: olha, não destrua o teu povo, a tua herança, o teu resgate. Não faça isso. Não destrua isso, não faça isso. Mas antes, Senhor, age com misericórdia e graça, porque esse povo é teu, esse povo é a tua herança, é dele que veio o Cristo. Esse povo é o povo que o Senhor resgatou da escravidão do Egito e mostrou às nações os teus portentosos feitos de salvação e libertação. No verso 27, Moisés mais uma vez usa o verbo lembrar, com a mesma intensidade do verso 7.
Assim como ele chamou a nova geração a lembrar da história dos 40 anos no deserto, agora ele se volta para Deus, chamando-o para lembrar da aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. O que é que Moisés está dizendo aqui para Deus? Lembra-te da tua aliança feita com esses homens, com os patriarcas. E naquela aliança tu havia prometido a Abraão que dele sairia uma nação. Eis aqui a nação, teu povo, a tua herança, que o Senhor resgatou lá do Egito. O foco da oração de Moisés é a palavra de Deus feita na aliança. O foco da oração de Moisés é o caráter fiel e misericordioso de Deus ao chamar em Abraão o seu povo. Olha só que coisa interessante aqui. Moisés não está aqui justificando o pecado do povo, mas está justamente se deleitando aqui na misericórdia de Deus, o seu conhecimento de quem era Deus, dizendo: olha, Senhor, eu sei da tua aliança, eu sei dos teus propósitos, uma nação santa, de um povo fiel. Você não pode destruir esse povo é teu, ele é a tua herança, ele é o teu resgate, é quem vai testemunhar ao Senhor, é quem testemunha o Senhor ao mundo. Observe que Moisés não dá nenhuma desculpa para o pecado do povo. Ele sabe que Deus tem razão ali, que ele é justo em destruir o povo, pois na verdade não existe qualquer justificativa para o pecado, nem do povo, nem meu e nem seu. O que é que nós devemos fazer? Confessá-lo diante do Senhor e pedir perdão em nome de Cristo a Deus. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, faz a mesma coisa que Moisés. Ele orienta o pecador a clamar o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador perfeito. O foco de João, assim como o foco de Moisés, não é justificar o pecado do mundo, mas é a misericórdia de Deus por meio de Cristo, um pecador arrependido. A oração de Moisés foi: Senhor, não destrua o teu povo. A base do pedido do perdão de Deus em favor do povo foi a ação de Deus graciosa de libertar o povo do Egito. O Senhor resgatou do Egito, lembra-se disso? O povo merecia o juízo, mas havia dois fundamentos básicos na oração de Moisés. Primeiro, o propósito divino no êxodo. E este propósito não podia ser frustrado por causa da infidelidade do povo. Libertação, restauração, salvação. Segundo propósito da oração de Moisés era a aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Estes propósitos não poderiam ser frustrados por Deus por causa da infidelidade do povo. Moisés lembra a história da fidelidade de Deus, a sua aliança, e busca nela a realidade do perdão de Deus para o povo, como fazemos aqui em 1 João 2, verso 1 e 2. O fundamento da oração de Moisés é o caráter santo de Deus e não os méritos do povo. No verso 27, Moisés revela o foco da sua oração. Não atente para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo do Egito não diga: olha só como Moisés está aqui, o Senhor não conseguiu livrá-los, não conseguiu levá-los para a terra que havia lhes prometido, por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Isso pode acontecer, Senhor. Isso não é o teu testemunho, você não pode fazer isso. O foco da oração de Moisés, da sua intercessão, da sua mediação, é o próprio Deus e seus propósitos eternos para com seu povo. O povo entrou na terra prometida, o povo conquistou parte dela, mas entrou. Deus cumpriu a sua palavra e a sua fidelidade. Conclusão, irmão, do nosso sermão de hoje. A
A oração de Moisés revela o seu conhecimento de Deus. Ele sabe que a justiça de Deus é equilibrada com a sua misericórdia. E foi esta misericórdia que Moisés recorreu na sua mediação. Sua pregação e oração neste capítulo trouxe uma grande e real influência para a nova geração. No passado, Israel foi provado e pesado por Deus. E agora, no presente, a nova geração deveria conhecer a história, lembrar da graciosa misericórdia de Deus e amá-lo fielmente, de todo o coração, de toda a razão, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Deus foi fiel, Ele é fiel até hoje. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa vida hoje, nossa vida cotidiana. Primeira aplicação: leia a Bíblia. Não tenha em casa aberta, como achando como um amuleto de proteção. Isso não funciona. Não é para isso que serve. Serve para ser lido, ser aplicado à nossa vida, né? À nossa conduta de vida. Segundo, conheça a história de Deus, irmãos. A história da humanidade é a história de Deus. Não se separam essas coisas. A gente tem mania de separar isso. Na escola, né, infelizmente, né, a visão que nós temos da história, ela é completamente distorcida, né? Porque o mundo odeia, o mundo detesta Deus. Ele não vai dizer isso na escola. A história da humanidade é a história de Deus. Deus está escrevendo a história. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Não é o homem, irmãos, que é o soberano de todas as coisas. Não. O homem morre e passa. Os governos acabam e passam. Deus está firme, está fiel aí. Sua igreja está viva até hoje. Leia, conheça a história de Deus, lendo as Escrituras. Tome conhecimento dos seus feitos, das suas promessas. Isso nos ajuda, irmãos. Isso nos fortalece. Fortalece a nossa fé. Fé não é um tiro no escuro. Fé é pensarmos conforme a Escritura. Fé é confiança. Fé é uma coisa real, vívida. Guarde em seu coração a lei de Deus, a sua graciosa lei. Decore os 10 mandamentos. Aplique a sua vida os 10 mandamentos. Ali é o resumo da lei. Aquilo é fato, irmãos. Ou senão, vá lá em Mateus e leia o Sermão do Monte, capítulo 5 a 8, 5 a 7, quer dizer. Conheça a vontade de Deus e viva conforme Ele deseja que nós devemos viver. Ele tem desejo sobre nós. Todo crente, irmãos, não é mais dono de si. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Deus nos comprou, Deus nos resgatou e pagou um preço muito alto para isso. A nossa vida é dele, o nosso corpo é dele. A nossa mente é dele, o nosso coração é dele. Mas muitos vivem como se Deus não existisse. Creem, mas vivem como se Deus não existisse. Profanam o tempo todo o tabernáculo de Deus, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Saiba passar pelo deserto dependendo dele. Saiba viver na fartura também dependendo dele, sendo grato por tudo. Não se esqueça de quem Ele salvou da condenação eterna, de quem Ele tirou da terra do Egito, da escravidão, do pecado, da condenação eterna. Foi Ele, irmãos. Não porque você merecia, não porque eu merecia, não porque nós merecíamos, mas é sua graça e misericórdia. Como Moisés aqui chama o povo a isso. Vocês vão receber uma terra toda pronta aí, não porque vocês merecem. Vocês são um povo rebelde. Mas é por causa da minha aliança, da minha palavra empenhada já. Por causa disso. E por fim, irmãos, ame a Deus de todo o seu coração, toda a sua razão, todo o seu entendimento, toda a sua força. E ao seu próximo como a si mesmo, como Cristo lhe ama. Amar o próximo não é passar a mão na cabeça dele em tudo que ele faz, mas é falar a verdade para ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça a sermos crentes mais fiéis, mais amantes de Deus, alegres e vivos, proclamando Sua palavra por meio da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela me confronta também, Senhor. Ela me exorta.
quem Tu és, Senhor. Nós somos um povo rebelde, nos perdoa por isso, Pai. Em nome de Cristo, o nosso mediador, o nosso juiz, o nosso advogado, Senhor. Ó Deus, obrigado por quem Tu és e a maneira que o Senhor tem conduzido a nossa vida, Senhor. Aviva-nos para Ti, restaura-nos para Ti, Senhor. Para que sejamos crentes alegres e vivos do Senhor, dependentes do Senhor. Que a nossa vida possa, Senhor, exalar o Teu bom perfume e refletir, Senhor, a Tua pessoa. Faz isso para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com este povo, com o povo de Deus espalhado sobre essa terra até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Assim te oramos, em nome de Cristo.